Amados, estende a mão para cá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te louvar, te bendizer e te agradecer pela vida, Senhor. Oh Deus, tu sabe que para mim ela não é mais que uma menina. Ela é a Noemi, Senhor, na minha vida. Aleluia. E eu quero te glória. Pela vida da tua serva, Deus. Eu quero pedir diante da tua igreja, como eu tenho orado, acrescente vidas para ela, Deus. Porque tu sabe, Deus, como essa mulher ela ama a sua casa. Enquanto Deus ela tem se esforçado, meu Deus. E eu creio, Deus, que tu, Senhor, oh Deus, tu vai sustentar por longos anos, Deus, na face da terra. Eu te peço, continua abençoando ela. Derrama sempre do teu óleo sobre a cabeça dela, Pai. Oh Deus, eu quero venha sempre ter essa alegria de te servir, Deus. Em nome de Jesus. Porque, Senhor, sabemos que todos nós podemos até falhar, mas a tua filha tem sido exemplo para nossas vidas, Pai. Em dedicação e esforço, Senhor. Como ela disse, ela é uma das mais velhas dessa igreja, Deus. Tem mais duas acima delas em termos de velhice. Mas a sua filha não tem deixado, Deus, a desejar. Muitas das vezes, Senhor, a tua filha tem trabalhado passando mal, Deus. Mas ela, Deus, ela tem feito, Deus, porque ela tem amado, Deus, a tua casa, Pai. E eu quero agora, junto dos meus irmãos, e te pedir, continua abençoando a tua filha, da graça. Realiza desejo que está aqui no coração da tua filha, Deus. Que somente o Senhor vê, somente o Senhor contempla. Oh Deus, quando a tua filha dobra o joelho, clamando, chorando, meu Deus, eu creio, Deus, que tu tem colhido essas orações. E Deus, no tempo certo, o Senhor vai trovejar sobre a face da terra. Porque tu és um Deus fiel. Obrigado, meu Deus, por esse dia. Não por esse dia, por esses dias que o Senhor tem nos concedido estar aqui, unidos e reunidos para mais um ano, Deus, do grupo Renascer. Obrigado, meu Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Glória. Som. Aleluia. Amém, amado? Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Eu quero dizer aos irmãos, né, quando a pastora falou menina, eu fiquei esperando, né? Uma idosa. Mas me sinto uma menina na tua presença, Senhor. Eu quero convidar os irmãos, né, para estar abrindo vossas Bíblias na nossa palavra, que é o símbolo da nossa camisa, que já deve estar ali na tela, né? Primeira Pedro 2:9. Aleluia. Amém, amados? Amém. 1 Pedro vai nos dizer 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo e propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Feche seus olhos nessa noite. Vamos orar em prol da palavra, amém? Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por essa palavra maravilhosa, que nessa noite venha tocar corações, Deus querido, Deus amado, que venha penetrar na mente e no coração de cada um que entrou nos teus atos. Pai querido, Pai amado, que venha, ó Deus, o teu povo sentir a tua presença, que não saiam daqui da mesma maneira que entrou, mas que possam, Deus querido, Deus amado, ser tocados pelo Espírito Santo de Deus. Oh Deus, que não seja a minha voz, mas que o Espírito Santo de Deus venha tocar em cada um, venha fazer morada, e que essa palavra, Senhor, venha servir de exemplo para muitos jovens que já passaram por aqui nesses 3 dias de festividade. Deus, queremos encerrar essa festividade rendendo graças somente a Ti. Deus, gratidão me define, Senhor, porque Tu és um Deus que pode todas as coisas.
continua a fazer milagres, continuas, ó Deus, a mover céus e terras daquele que verdadeiramente tem no seu coração amor e temor a Ti, Senhor. Obrigada, meu Senhor da glória, por tudo, em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Podem se assentar. E eu quero dizer para os irmãos, né? Meu nome é Diaconisa Célia. Eu sou a líder dos jovens. E quando escolhemos esse tema, Deus falou assim, raça eleita. Às vezes você vai falar assim, mas como eleitos? Nós somos raça eleita. Por quê? Porque no meio de tantos, Deus escolheu esse jovem que vocês estão vendo aí com essas blusas marrons. Então, no meio de tantos, Deus poderia ter escolhido tantos outros jovens. Eles poderiam estar em qualquer lugar, mas eles estão aqui fazendo a obra do Senhor. Eles vão visitar outras igrejas, eles passam por outras igrejas e eles mostram a que vieram. Porque o temor está neles. Porque não adianta nada você ser um jovem e você esquecer, foi falado aqui. E eu estava falando com a Thalia, a pastora está falando exatamente. Porque muitos são escolhidos. Muitos são escolhidos. Mas poucos seguem. Deus, na sua palavra, vai falar que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Então, Deus não escolhe aquele que está pronto. Ele prepara aquele que Ele escolheu. E eu creio que Ele tem preparado nossos jovens. Eles têm preparado a cada dia. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero contar para os irmãos que há 2 anos nós começamos esse grupo. E você pode pensar assim, sempre foram esses números? Não. Assim como entra na faculdade 30, 40 e no final só 10 se formam, assim é na igreja, irmãos. No primeiro impacto você vai ver que tem 50, mas vão se dispersando. É como a palavra, a semente vai ser semeada, mas cabe a cada um cultivar a sua semente. Como assim, irmã Célia? Dentro do seu coração. Como está o seu coração essa noite? Como você chegou aqui? Às vezes você chegou com o coração contrito, mas ouviu louvores, você ouviu várias palavras, oportunidade de outras igrejas, e aí Deus foi palestrando. Eu creio que você não vai sair mais da mesma maneira. Eu creio que o Espírito Santo de Deus já falou com você nessa noite. E vai continuar falando. E quando a Bíblia diz escolhidos, começou lá, ó, lá no princípio, quando Deus escolheu os 12 apóstolos. Ele poderia ter escolhido muito mais que 12. Você e eu somos privilegiados. Eu sempre falo com os jovens, temos o privilégio de servir esse Deus vivo. Porque muitas das vezes, muitos não tem esse privilégio. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas no momento que eu conheço a palavra, vocês viram aqui, a jovem está ali, ó, o Pedro, a Camille, eles estão dirigindo o culto em união, os 3. Sabe por quê? Porque quando você se une, você dobra as forças. Se você é um só, você tem uma força, mas se você é 3, a sua força é triplicada. Aleluia. Então, olha para o lado, fala para o teu irmão. Viva em união. Sabe por quê? Porque muitas das vezes eu falo em união, eu falo em amor, mas eu não vivo. Precisamos viver aquilo que diz a palavra. Não adianta eu ir lá para 1 Coríntios 13 e falar de um amor que eu não vivo. Não adianta nós colocarmos na camisa lindamente esse versículo e colocarmos também que somos raça eleita, igual eu falei para eles. Mas o que adianta se você não é eleito, é escolhido, mas não faz o que Deus quer? Aleluia! Se você não vive
Mas se você vive, é a sagrada. É a voz de Deus falando com você e comigo. Mas no momento que eu e você esquece que precisamos viver o que falamos, o que pregamos, por onde passar. Eu falo sempre para os jovens, não importa, eles me ligam e falam, eu vou na igreja tal, eu vou na igreja tal. Eu falo, podem ir, vocês são livres. Só que eu vou para o joelho e falo, Senhor, faz com que eles, aonde estiver, as pessoas vejam a presença do Senhor. Eles não cheguem na igreja como qualquer um. E possam ver nele o brilho do Espírito. Porque se você é ensinado, se você é ministrado, se você não faz, é porque você tem um livre-arbítrio. Foi falado aqui hoje. O livre-arbítrio é para todo mundo. Mas aí tem coisas que não mais nos convém. Tem coisas que não é mais para mim e vocês. Quando você estava lá fora, você vivia de um jeito. Quando você está aqui na presença, você tem que mudar. Aonde vocês passarem, tem que ver a mudança. Se não existe mudança, não existe o evangelho. Não existe evangelho sem mudança. Não existe palavra se você não tem os ouvidos e o coração para viver ela. Não adianta você ler, é muito lindo. Vós sois raça eleita. Nossa, raça eleita, escolhidos. Mas o que eu faço com essa escolha? Até onde vai a minha escolha? Eu vivo na carne? Eu continuo tendo as mesmas atitudes? Ou eu tenho mudança? É a minha mudança que faz a diferença do mundo para quem está em Cristo. Se eu estou em Cristo, nova criatura. Não tem como estar em Cristo e permanecer tudo igual. O que é que eu falo com os jovens? Se vocês não mudam, vocês vão continuar fazendo as mesmas coisas erradas. E será que Deus se agrada? Claro que não, amados. Um dia a conta chega. Um dia a conta chega. Eu aceitei Jesus, renovei minha aliança, mas continuo fazendo intriga, fazendo fofoca. Tendo problema por onde passa. É isso, amados. Como pode Deus agir em uma vida que não tem mudança? Meu Deus. Eu sinto em dizer para você nessa noite, raça eleita, escolhido, mas o que eu faço com essa escolha que Deus fez? Eu tenho que ter uma transformação. Eu tenho que viver a cada dia matando um leão por dia. Nós começamos o grupo jovem com a camisa azul. Era um leão grande, enorme, estampado. Eu falei para eles, o leão é para vocês começar a matar ele. Um leão a cada dia. Vai matando, vai se moldando para chegar onde Deus quer. Hoje, esse ano, depois de um ano, nós estamos fazendo 2 anos exatamente hoje. Por isso que a líder trouxe a palavra para vocês. Porque a pastora falou que a liderança, tem que estar aqui nos 2 anos. Então estamos nós. É uma águia. Alguém sabe o sentido da águia? Levanta a mão quem sabe o sentido da águia. Lindo demais, né? Águia quer dizer voo. Águia não voa junto, mas a águia, ela voa numa altitude maior. A águia não voa rasteira, ela voa por cima. Sabe por que ela voa por cima? Porque ela quer ver tudo que está lá embaixo. Ela quer contemplar tudo. E eu falei para eles, aprendam a voar agora. A partir de setembro é o jovem que vai trazer a palavra, todo culto jovem. Nosso culto jovem é sempre no 3º sábado do mês. E eu convidava pregadores. E esse ano, começamos no dia 19 com o pregador de fora, Felipe.
homem de Deus maravilhoso. Fui no Clamas a mim, conheci Felipe e ele veio trazer a palavra. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que alegria, porque foi o jovem que convidou cada igreja. Foi o jovem que os convidou. E eu sou grata a Deus por cada um que entrou nessa noite. Cada um que esteve junto com os jovens, prestigiando eles nesses 2 anos. São 2 anos de luta, tem dificuldade, jovem vai, jovem vem. Ontem tinha mais jovem, hoje tem menos, mas faz parte da caminhada. E muitas das vezes eu dobro o meu joelho e falo, Jesus, meu jovem tal não foi no culto. Aí Deus fala, continua orando, continua. Porque se nós pararmos, irmãos, nós não vamos ver a glória de Deus. Porque à medida que você para, você recua. Você vai lá para trás. Eu acredito que você vai para o final da fila, cogitando que se eu estou caminhando à frente, eu começo a esmurecer, eu vou andar para trás, amado. E quando a gente chega nessa palavra que são os escolhidos, não tem como voltar para trás. A caminhada é à frente, sempre à frente, sempre buscando o melhor de mim para poder fazer o melhor para Deus. E eu sempre costumo falar, sabe, para as pessoas que não pensem que a gente só faz o melhor para Deus quando a gente está bem. Quanto mais você estiver ferido, quanto mais você estiver tipo aquele soldado, tipo aquele bom samaritano, sabe, que ajudou porque estava ali um caído, é aí que você precisa fazer a obra. Estou quebrado, estou destruído, estou me sentindo mal. Começa a fazer a obra. Deus vai contemplando. Eu falo para os jovens, começa a fazer a obra para que você consiga caminhar e sentir a presença. Preciso sentir a presença de Deus. Como vou sentir a presença de Deus resmungando dentro de casa, murmurando? Se eu não dobro o joelho, se eu não oro, se eu não jejuo, como sentir a presença? A presença do Senhor é só buscar. Como eu vou buscar se eu não consigo sentir? Tem que ser de dentro para fora. O tempo todo a gente precisa buscar essa presença. Somos escolhidos. Cada um de vocês é escolhido. Ninguém entrou essa noite aqui nessa igreja, na Unção, Poder e Glória, por acaso. Você não chegou aqui por acaso. Alguém te convidou. Mas o seu maior convite veio de lá, ó, dos altos céus. O seu maior convite veio dos altos céus. Sabe por quê, amados? Mesmo antes de Deus vê-los, Deus já tinha te visto. Ele já tinha programado que você estaria nessa noite aqui, glorificando o nome dele, rendendo graças a ele por esse momento tão maravilhoso. Um momento de você, porque muitos de vocês podiam estar em qualquer lugar. Os meus jovens, eles poderiam estar no shopping, até em bailes, mas eles escolheram a melhor parte. Buscar a presença do Senhor. Buscar a presença do Senhor. Fazer melhor a cada dia. Porque à medida que eles vão fazendo melhor, eles vão crescendo. Eles vão crescendo e vão rendendo graças a Deus. Porque é o Senhor que vai edificá-los. Porque esse jovem é o futuro da igreja. Serão os pastores de amanhã, os evangelistas. O diaconato de amanhã está nos jovens, está nesses pequeninos. E muitas das vezes a gente nas igrejas, eu sempre falo, e tem uma amiga minha que ela fala assim, sério, como a gente vai edificar as crianças? Eu falei, ensinando. Porque a Bíblia diz, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, para que ele não se perca. E não tem como chegar um jovem edificado se você não começou pequeno. Você não começou a ensinar desde pequeno. É como se fosse uma caminhada constante, amados. E eu quero nessa noite te dizer que cada um que está nesse lugar é escolhido. Escolhido para viver o novo de Deus. Escolhido
para viver o melhor de Deus, escolhido para fazer diferença onde passar. Nesses 3 dias foi lindo demais, sabe? Você vê como Deus agiu. Primeiro dia tinha quase 10 aqui na frente, rendendo graças ao Senhor. Mais de 10, né, Thalia? Aí, minha menina aí. Ontem, mais, tinha um jovem que ele não estava mais nem com forças para vir na igreja. E a irmã, a sobrinha, todo mundo orando, e ele chegou aqui, o jovem Joacim. Aleluia! E eu glorifico a Deus porque Deus foi maravilhoso. Outros jovens chegaram. Então quero dizer para vocês que nunca é tarde, porque Deus dá oportunidade. Eu e você que precisamos pegá-la, abraçá-la e começar a viver o novo de Deus. Que Deus venha renovar cada vida que entrou nesse lugar. Que o Espírito Santo de Deus tenha te tocado com cada louvor, com cada palavra que foi entoada nesse lugar. Glória a Deus. Eu quero te dizer que Deus não rejeita minha e a sua oração. Continua orando por uma parentela sua que precisa. Continua orando pelo seu filho. Não desista de ninguém, porque Deus cuida no tempo certo. Eclesiastes 3 vai falar que há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Eu quero te pedir nessa hora que você feche os seus olhos, que você venha meditar. Eu agradeço, eu sou grata a Deus por cada um que entrou aqui nos atos do Senhor. E eu pedi à minha jovem Karen que ela entoasse um louvor. Enquanto a Karen vai entoar esse louvor, eu quero te dizer que se você sentir, fica aí no seu lugar, feche os seus olhos, o desejo no coração de vir até aqui à frente, de renovar sua aliança, de viver algo extraordinário com o Senhor, que você venha, que você faça parte desse mundo que é amar a Cristo sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Que você venha viver o amor de Deus. E para vivermos o amor de Deus, precisamos nos desprender de tudo e viver somente para Cristo. Que Cristo venha falar tremendamente com você nessa noite. Porque, amados, nada pode te impedir de ver a graça do Senhor, de ver a glória de Deus. Nada pode te impedir de te viver um renovo. Às vezes você está aí, um peso no coração lá e não tem mais jeito. Com Jesus há jeito. Com Jesus há solução. Com Jesus tudo posso. Porque a palavra de Deus vai falar, tudo posso naquele que me fortalece. Então seja fortalecido pela presença do Espírito Santo de Deus. Eu agradeço a minha rica oportunidade e peço aos irmãos que continuem orando pelos meus jovens. Enquanto a jovem Karen vai orar, eu peço que você, se sentir desejo no coração, venha até aqui à frente. A nossa pastora vai vir orar por vocês. Amém? Amém, amados? Feche os seus olhos, escuta esse louvor e sinta a presença de Deus. Amém? Pedir que a igreja se coloque de pé para a gente estar adorando o Senhor. De quem souber, para botar pela a letra do telão, quem souber para adorar comigo. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei
eu cantarei a bondade de Deus. Vou passar o microfone para quem?